Quais são as promessas de Deus para minha vida? Bem-vindo a todos, vocês estão no canal do Pensamento Bíblico do Dia e hoje nós estamos com esse tema interessante. Você conhece as promessas de Deus para sua vida? Deuteronômio 28, versículo 2 está escrito: Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A Bíblia é um livro de promessas. Estima-se que nela exista uma média de 8.000 promessas registradas. Vamos entender então a natureza das promessas de Deus. As promessas de Deus podem ser de dois tipos: promessas gerais e promessas específicas. As promessas gerais registradas na palavra de Deus, elas são aquelas que são feitas a todo e qualquer cristão. Elas se aplicam a todos nós, porque são baseadas no caráter de Deus, na sua bondade e na sua vontade para a humanidade. Exemplos dessas promessas são a salvação pela graça, presença do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a vida eterna. São exemplos dessas promessas gerais que podem alcançar a todos. Mas também existem na palavra promessas específicas. Elas foram dadas a pessoas específicas em momentos específicos, como, por exemplo, a promessa de Deus a Abraão de que ele seria o pai de uma grande nação, ou, por exemplo, a promessa de Deus a Davi de que lhe daria um trono eterno. Essas promessas específicas, elas não se aplicam diretamente a nós da mesma forma que foram para aquelas pessoas, mas elas servem para nortear a nossa fé com princípios. Elas nos mostram que Deus é sempre fiel naquilo que promete e nos inspiram a confiar em Deus nas nossas próprias circunstâncias. Então elas são importantes também, as promessas específicas. Diante desses dois tipos de promessas, então, como saber quais são as promessas de Deus para mim? Em primeiro lugar, mergulhe na palavra de Deus. O primeiro passo é estudar a Bíblia. A palavra de Deus é a fonte de toda promessa. Então, leia a palavra diariamente e continuamente, não buscando apenas versículos isolados, mas tentando entender o contexto completo daquela história. Em segundo lugar, como entender e como saber quais são as promessas de Deus para mim? Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te guiar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Quando você lê a palavra, peça ao Espírito Santo que ilumine o seu entendimento e revele as promessas que ele tem para a sua vida naquele texto. Em terceiro lugar, esteja atento às condições. Muitas promessas registradas na Bíblia estão ligadas a condicionantes. A exemplo do texto de hoje, Deuteronômio 28, versículo 2, que diz: Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando o quê? Quando você fizer alguma coisa. E nesse caso aqui, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Então, existem promessas com condicionantes. A gente precisa entender essas promessas e descobrir esses condicionantes para descobrir qual é a nossa ação, do que nós temos que fazer para receber essas promessas. Geralmente, um dos condicionantes mais utilizados é o se, né? Então, se você ouvir, se você obedecer, se você buscar a Deus, se você tiver fé. Então, essa é a parte que nos cabe nessas promessas que existem estes condicionantes. Conta para nós, qual é a promessa de Deus que tem te sustentado nos momentos da dificuldade? Escreve aí no chat pra gente. Talvez você esteja fortalecendo com essa atitude a fé de alguém que esteja passando pela mesma situação. Fica firme com Deus. Fica firme nas promessas do Senhor Jesus. Ele é fiel e cumpre tudo o que prometeu. Siga o Pensamento Bíblico do Dia, compartilhe esse devocional, se inscreva em nosso canal para receber devocionais diários. Que Deus esteja cumprindo todas as promessas dele para a sua vida, em nome de Jesus. Fica conosco, amanhã nós vamos falar um pouquinho ainda sobre esse assunto. Que Deus abençoe o seu dia.